e o almoço e o café da tarde. Então, como esse valor ele é simbólico, aí que vai a outra coisa. Eu gostaria de pedir aos irmãos que gostariam de ofertar, né, algum valor, pode mandar mensagem para mim, eu que estou cuidando dessa parte ali financeira do retiro, pode mandar para mim, mas também pode mandar para os outros membros da liderança do Adolescentes. Se você quiser abençoar com algum valor, qualquer que seja, que Deus tocar no teu coração, para que a gente possa fazer isso acontecer, e até se sobrar, queira Deus, a gente guarde Adolescentes. E aí, se os irmãos não conseguem ajudar financeiramente, mas para o dia 22 e 23 conseguem ajudar com um bolinho, as irmãs, né? Ou seja, aquele bolinho comprado na padaria, igual no Retiro dos Jovens também, a gente aceita para o café da manhã e café da tarde, tá bom? Então, esse só vai ser o nosso Retiro de Adolescentes. Fechou? Deus abençoe, irmãos. A idade. Calma aí. A idade. Ô, amor, a idade é dos 12 até os 15. 12 aos 15. Fechou? Dos 15 em diante, daí a gente já recomenda que vá mais com os jovens, tá bom? Também pode fazer parte dos adolescentes, mas aí as ministrações dos jovens têm mais o tema dessa idade dos 15 anos em diante, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Que culto abençoado, gente. Fazia tempo que eu não vi o povo cantar tão forte como hoje. Fiquei muito feliz. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Temos que expressar nosso louvor com toda a força. Cantar com o máximo da nossa voz. Adorar o Senhor. É isso aí. Vamos lá, então. Amanhã temos grupo caseiro. Grupo caseiro aqui do Portal 2, do Xande. O Xande não está hoje, mas ele deixou avisado que vai ser na casa da Rosângela do Nereu. E temos também o grupo lá no Cordeiros, com o Luiz, na casa da Zilma e do Chico. Uma bênção, ambos às 8 horas da noite, ok? Todo culto esquecendo disso, né, gente? Meu Deus do céu. Então tá bom, agora eu vou ficar sem graça fazer agora, depois eu faço. Aí eu esqueço de novo. Quinta-feira agora, mulherada, tem culto das mulheres. Poxa, que alegria, né? Você que deu um grito, venha quinta-feira, né? Aí grita e não vem, né? Ai, Jesus, misericórdia, Senhor. Então, quinta-feira, culto às mulheres vai ter caldinho. E quem não pagou ainda, 10 pila. Olha, tudo aqui é muito barato nessa igreja, gente. É retiro por R$30, é caldinho por 10. Olha, aqui não tem tarifaço, aqui o negócio é... Certo? Glória a Deus. Queria chamar os aniversariantes da semana. Queria chamar o seu Jurandir, o Gabriel. Ah, já foi? Espera aí. Já foi semana passada, né? Desculpa, mas a Giovana não é? É agora, né? Isso, vem G. Giovana, o Gabriel Prado, a Janaína Bus e a Rebesca. Se eu esqueci alguém, por favor. Só tem jovens igual eu aqui em cima hoje. Coisa linda. Tá bonitão, hein, cara? Sempre? Ah, namora contigo porque ele é bonito? Tá certo. Vamos orar por esses abençoados aqui. Vamos clamar ao Senhor pela vida deles, abençoar a vida deles. Senhor, nós queremos, como igreja, abençoar nossos irmãos, Senhor. Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra linda na vida deles, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que tem convencido eles a cada dia, Deus, do pecado, tem convencido eles a andar em santidade. Senhor, obrigado, Pai, pela história que o Senhor tem escrito na vida deles, Senhor. Somos felizes como igreja poder caminhar com esses amados irmãos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, e que o Senhor possa cada dia mais estar abençoando a vida deles, a família deles, Senhor, os projetos que eles têm, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, com Jesus em sua vida.
Glória a Deus. Isso aí, gente. Acho que acabou. Nenhum recado mais a dar. Glória a Deus. Dízimo. Tá bom. Ai, viu? Você que trouxe seu dízimo ao Senhor nessa noite, consagre a Deus. Você que já deu o seu dízimo durante a semana, muitos já receberam, já fizeram através da transferência, né? Então, agradeça ao Senhor por essa oportunidade que você tem de poder ofertar, dizimar. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, e tem que ser uma alegria para nós poder, assim que recebemos nosso salário, poder entregar na casa do Senhor, para que a obra do Senhor cresça, para que vidas sejam alcançadas, para que a gente consiga fazer mais, irmãos. Quanta vontade de fazer mais coisas, só que recurso não dá. Vamos ser participantes dessa obra, irmãos. Amém? Senhor, eu quero abençoar, Deus, a vida de cada irmão, Senhor, que essa semana, Pai, hoje, entrega o seu dízimo, Pai, a sua oferta na tua presença, Senhor. Que o Senhor possa ricamente abençoar, que o Senhor possa estar prosperando, que o Senhor possa estar, Deus, provendo aquilo que eles precisam, Senhor Deus. Que se mantenham firmes, fiéis nesse propósito, Senhor Deus, para que a tua casa seja abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que não fez, quiser fazer, fica à vontade, Deus abençoe. Hoje temos a pastora Juana conosco, glória a Deus. O povo está buscando hoje. Temos a pastora Juana conosco hoje. A escada está mais alta agora. Deus abençoe, pastora, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Amém. Que o Senhor te use, amém? Obrigada. Ai. Brincadeira. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Que bom estarmos aqui juntos. Para mim sempre será uma honra fazer parte da lista dos pregadores, poder compartilhar com vocês o que o Senhor vai ministrando também nas nossas vidas. Amém? Quero convidá-lo a tomar sua Bíblia, por favor. E vamos entrar na mensagem. No Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Amém? Diz assim a palavra. Vamos ler um texto que a maioria das pessoas leram, conhecem. Mas quero convidá-lo, por favor, a vencer essa nossa mente, né, que quando a gente tem um pouco mais de contato, ou sabe, ou já decorou, às vezes deixamos de perder as verdadeiras riquezas que estão escritas, ou que o Senhor quer transmitir. Isso não é uma coisa só sua, é de todos os humanos, assim somos. Por isso o Senhor nos chama tanto a renovar a nossa mente. Amém? Vamos ler só alguns versículos para poder focar um pouco no que eu quero transmitir nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vou começar no versículo 1 e aí vamos ir pulando alguns versículos. 1 ao 3 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Presta atenção nisto, por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Pule, por favor, para o versículo 10 comigo. Já conhecemos a parábola do semeador, né? Só quero ler algumas introduções. Versículo 10. Versículo 9, perdão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Senhor, por que lhes falas por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado mas a eles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem,
e não entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado. Ouvirão com os ouvidos, fecharão os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Amém. Vamos deixar até aí. Quero convidá-lo, por favor, a orar comigo por esta palavra. Senhor, queremos dar início ao momento da pregação da Tua palavra, da exposição da palavra. Eu quero pedir, Senhor, que possa eu ser um canal, e um canal puro, Senhor, para transmitir as verdades do reino, Tuas palavras, que elas venham com instrução, com clareza, com sentido, com profundidade, e que estas palavras possam ser ouvidas, escutadas, entendidas, para gerar em nós conversão e transformação. Quero pedir nesta noite que abençoe a vida dos meus irmãos, da igreja, dos que estão em casa, e que nos dê esta preciosa faculdade, o presente de ouvir, aprender a ouvir, a receber e a entender. Em nome de Jesus, oro e te agradeço. Creio, Senhor, que tudo vem de Ti, que Tu és o Deus dador da graça, que o Senhor que gera fé em nossos corações. E pedimos que nesta noite não seja diferente. A palavra possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos compartilhar um pouco a parábola do semeador, mas principalmente o prelúdio, a explicação que o Senhor faz anterior ao momento das parábolas. Então, quero trazer algumas coisas para entender em que momento do ministério e por que a importância do que o Senhor acaba de fazer e começou a fazer nesse momento com seu ministério. Ele já levava um tempo, temos um cálculo mais por Lucas, que em Lucas aparece a parábola do semeador no capítulo 8, e entendemos que não era o início do ministério. Ele já levava um tempinho andando, talvez mais de um ano, um pouco a mais, enfim. Alguns têm uns cálculos um pouco diferentes, mas meu ponto é que não era o princípio. Ele já tinha se mostrado como pregador, já tinha feito milagres, muitos milagres em diferentes ocasiões, já tinha curado, já tinha libertado, já tinha expulsado demônios, porque quando a Bíblia diz que ele saiu da casa e uma multidão já correu atrás dele, é porque sua fama já era conhecida. Isso acontece na região da Galileia, em Cafarnaum, era o lugar onde ele se hospedava, ao parecer na casa de Pedro, e ele está fazendo o seu ministério e trabalhando. Agora, quero que foquemos nesta noite, irmãos, na verdade, o ênfase que o Senhor faz ao momento quando Ele começa a falar com parábolas. Ele já tinha pregado palavras e pregações sobre o reino. Em ocasiões anteriores, ele já tinha falado sobre as verdades do reino, ou os princípios do reino, no capítulo 5, 6 e 7. Ele já tinha falado sobre verdades de como entrar no reino. Mas é interessante que quando uma multidão já se agrupou, já não eram os 12, já não eram os 70, já não eram alguns gatinhos pingados por ali, mas muitas pessoas que escutaram da sua fama e do que ele podia fazer, ele começa a falar com parábolas. Ele começa a falar. E quando ele começa desta forma, os discípulos se aproximam e perguntam: Senhor, por que estás falando por parábolas? Não vou ler todo o capítulo 13, você pode fazer isso depois em casa, mas você tem um leque aqui de parábolas com as quais ele começa. O semeador, o joio, a mostarda, o fermento, e aí vai. Daqui para frente tem várias parábolas e ele desenvolve todo no capítulo 13 um leque de parábolas. E ele dá as razões e as explica. E é sobre isso que eu quero que falemos nesta noite, irmãos. O título da mensagem é Tudo Começa com um Bom Ouvir. Tudo começa por um bom ouvir. Creio que nós, como cristãos, sem percebermos, desprezamos muito o momento de ouvir a palavra. Quero fazer também um esclarecimento. Quando o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a gente sempre se imagina alguém pregando para eu poder ouvir. Mas nós precisamos compreender que na época ninguém tinha acesso a textos escritos como nós.
Você tem hoje uma Bíblia. Você não precisa ouvir só quando vem para a igreja. Porém, este é um momento supremamente importante. Que você não está achando o que você entendeu das Escrituras, mas alguém está te trazendo com uma explicação guiada por Deus e com estudo, uma verdade que às vezes é difícil de ouvir. Como em um grupo caseiro, como em uma pregação, como em um seminário. Mas ouvir, para nós hoje, não se limita só a escutar uma pregação. Isso inclui ler as Escrituras. Quando fala do ouvir, está falando de ter contato com as verdades do reino. Então, esse ouvir que eu vou falar hoje, principalmente se aplica no momento de ouvir, quando você vem para a pregação, mas também quando você lê a palavra. Agora, tudo começa por um bom ouvir. Eu quero lhe mostrar nesta noite que o problema de todas as situações que o Senhor estava apresentando começava com a forma das pessoas escutarem. E às vezes, quando você é quem prega, eu vou falar por mim, creio que posso falar pelos que pregam, a gente se preocupa muito por quem está escutando. Muito. Por exemplo, não porque esteja acontecendo, tá? Não está acontecendo. Mas tem momentos onde a gente está pregando e você vê a fila de trás, as pessoas caminhando lá atrás para o banheiro, para a água, para dentro, para fora, conversa, ri. E aquilo vai dando um aperto de, meu Deus, ele está perdendo tudo o que a gente está falando. É horrível essa sensação. Quando você vê alguém cochilando. Eu já também cochilei, irmãos. Já critiquei a quem cochila, mas já cochilei também. O cansaço eu sei que não é fácil. Mas dói quando você vê alguém cochilar. Ou quando você vê alguém olhando, mas você sabe que ele está longe, em outro lugar. O ouvir e aprender, segundo as Escrituras, vamos aprender nesta noite, que sem um bom ouvir, nunca haverá conversão verdadeira, transformação. Então, a porta é saber ouvir. Não é tudo. E não é o ponto máximo. Mas quem não sabe ouvir, dificilmente vai ter verdadeiros resultados da palavra que o Senhor enviou. Olha só, irmãos. As parábolas, elas tinham um intuito. Vamos ler o versículo 11 rapidamente, só para entender, como introdução. Ao que respondeu, quando lhe perguntaram, por que falas por parábolas, Senhor? Queremos saber. Por que falas assim? Ele diz, porque a vosotros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, entendamos aqui. As palavras do Senhor, falando das parábolas, mas logicamente que todas as palavras do Senhor transmitiam as verdades do reino. Mas vamos estudar uma parábola, então vamos entender isto. As parábolas têm o propósito de transmitir verdades e valores do reino dos céus. Esse é o propósito. E uma parábola era uma forma que o Senhor usava da vida cotidiana, todos nós sabemos isso, algo que era possível as pessoas viverem, que trazia por trás um ensinamento. Essas parábolas que o Senhor usou, todas eram coisas do cotidiano, irmãos, todas. Se nós falamos, por exemplo, da semeadura e colheita, para nós, bom, você não é agricultor, meu esposo sim é agricultor. Aqui ele planta e sabe plantar. Mas se falássemos de hoje, como plantar, as pessoas primeiro preparariam um monte de terra, passariam, amoleceriam, jogariam alguma coisa para fertilizar. Não sei se eu estou falando bobagem, meu marido está olhando, eu acho que não. É isso mesmo. E depois jogam a semente para não perder a semente. Por exemplo, só estou lhe dando um exemplo. Na época do Senhor Jesus Cristo não era assim, irmãos. Eles não tinham tudo isso para fazer assim bonitinho. O que eles faziam? Pegavam a semente e jogavam no campo. E depois, com os bois, os bois, passavam com um negócio de madeira, mexendo a terra. E confiavam que o negócio ia dar certo. Era o que eles podiam fazer. Eles sabiam que nesse tchucu-tchucu se perdiam algumas, que caíam no caminho, que as aves percebiam que estavam por fora, outras estavam na pedra e outra dava certo. Então, todas as parábolas, todas, eram coisas da vida cotidiana. Agora, pense comigo. Meu Deus, uma parábola é para alguém não entender os mistérios do reino? Mas se é com coisas cotidianas. Não se supõe que o cotidiano é chamativo? É fácil de entender? Muitos exemplos. Aí que a gente bomba. Boa pedagogia. Mas acontece que normalmente, no cotidiano, no fácil, é que as pessoas acham que sabem e perdem a meada do que realmente o Senhor estava transmitindo. A palavra diz que as parábolas eram para transmitir mistérios, que fossem simples. Mas o que fazia difícil entender a parábola? Não era a simplicidade, não era o cotidiano. Era a forma
de ouvir. A maneira de ouvir. Tudo isto para introduzir no sermão desta noite. Eu quero que nesta noite, irmãos, comecemos a nos preocuparmos pela maneira como escutamos. Pela maneira como você vem e se senta nessa cadeira e escuta uma mensagem, e escuta um louvor, como você dirige sua mente. Como você lê a Bíblia em casa, como você faz um devocional, como você senta, qual é a atitude que você tem com respeito ao que o Senhor está falando e a maneira como você está recebendo o que o Senhor está dizendo. Porque a palavra diz que é isso que faz toda a diferença. Hoje vamos falar de ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E vamos entender que o Senhor colocou uma força tremenda nisto. Eu amo as parábolas, mas quando eu leio a explicação que ele dá, estava estudando isso uns dias atrás, fiquei chocada. Como é difícil saber ouvir. Como é difícil saber ouvir. Como é difícil prestar atenção de verdade, com todas as minhas capacidades, meu interesse de aprender. Não é uma coisa simples. Em primeiro lugar, vamos entender nesta noite que as parábolas eram para pessoas interessadas. Tá? A maioria, quando falam e pregam da parábola, pensam que estão pregando no meio um dualismo. Os convertidos que amam a Cristo e do diabo que não querem escutar a Cristo. Não, aqui não cabe isso. Aqui está se falando uma parábola para pessoas que se supõem que vieram para ouvir. Então entendamos que a perca da palavra no coração de alguém, que a parábola do semeador nos traz, não está falando em nenhum momento de pessoas incrédulas que não querem escutar. Não. Essa é a primeira coisa que vamos derrubar nesta noite. A parábola do semeador e as parábolas que vêm aqui para frente são para ser escutadas por pessoas que vieram para, se supõe, escutar. Uma multidão veio, o Senhor começou a ver 1, 2 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, entrou no mar e eles em pé. Perceba o interesse. Você vai em pé, busca um balde, um negócio para sentar. Mas a Bíblia diz que ficaram em pé, escutando. E ainda assim o Senhor sabia que a terceira parte do que ele estava dizendo estava indo para o lixo. Estamos falando de pessoas que vêm. Então, irmãos, aprender a ouvir não é para os descrentes. Senhor, toca essas pessoas que não te escutam. Não. Aprender a ouvir é para nós. Senhor, ajuda-me a mim, que acredito em Ti, que Te amo, que me converti. O Senhor me salvou. Ensina-me a ouvir. Porque quando nós aplicamos esta palavra para os incrédulos, nós achamos que nós somos os bons ouvidores da terra fértil. E não é. O texto está revelando que tem 4 tipos de terras dentro dos que vêm a escutar. E uma delas dá certo. E dá certo em 30, em 60, e outro que dá bastante. Então, isso tem que nos preocupar. Não sei, mas eu fiquei preocupada estudando isto. Eu fiquei preocupada. Meu Deus, é tão difícil ouvir, tanto assim. Tanto assim que meu interesse de ir não é suficiente. Tanto assim que meu interesse de ficar em pé, como eles fizeram, não é suficiente. Tanto assim que correr atrás de onde ele está pregando não é suficiente. Sim, irmãos, não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente com pegar a Bíblia e ler em casa. Não é suficiente com fazer um devocional. Não é suficiente vir no culto de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens, de casais, domingo, grupo caseiro. Não, não é suficiente. Porque o problema, vir já é um problema. Agora, vir e aprender a escutar é o segundo problema que temos que enfrentar. Nesta noite já estamos enfrentando esse problema. Estamos ouvindo, estamos escutando. Olha o que diz a palavra, mais uma vez. 13, versículo 2 e 3. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então perceba isto, eles estão em pé, estão querendo ouvir, estão querendo aprender. E ainda assim o Senhor diz: é difícil alguém entender o que eu estou falando, tá? Não está se referindo a pessoas incrédulas, mas a pessoas que conheciam a palavra. Versículo 9, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nossa, que impressão isso aqui. O Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Agora, vamos meditar um pouco nisto. Não sei quantas das suas Bíblias tem um parênteses, que ele tem outro nome, porque quadra é meio reto. Corchetes. E quando é colocado normalmente nas Escrituras, é porque nas versões originais não aparecia essa ênfase. Mas, explicando assim por cima, tá? Então, um texto real teria que dizer: quem tem ouvidos, ouça. Mas esse para ouvir foi colocado para que as pessoas entendessem qual era a lógica que o Senhor estava trazendo. Irmãos, se tem ouvidos, não é para ouvir? Sim, mas todos os que temos filhos, e principalmente os que têm filhos adolescentes, sabem que tem pessoas que têm ouvidos e não escutam nada. Que a mãe gritou 50 vezes: mas falei, deixei o almoço aí, você não ouviu? O quê? Como? Então, e outras pessoas a mais também, que às vezes não escutam. Enfim, pulemos essa parte. Deixamos só a culpa nos adolescentes. Mas se supõe, poxa, se eu tenho ouvidos é para ouvir. Mas sabe o que é interessante? Que o Senhor usou essa frase no Novo Testamento, nos Evangelhos, 7 vezes. E não estou falando 7 vezes em textos paralelos. Por exemplo, semeadura e colheita aqui, em Marcos e em Lucas, já estou contando com ela como uma vez, tá? Estou falando de relatos. Quando ele falava coisas supremamente importantes, ele jogava esta fala: quem tem ouvidos, ouça. E a outra maneira como ele aparece, que também chamou muito minha atenção, é em Apocalipse, nas 7 cartas às igrejas do Éfeso. Ele está dando um ultimátum para as igrejas, diz: quem tem ouvidos, que escute. Então, essa frase não é menor. O Senhor está preocupado na maneira como escutamos a palavra. Escutamos o que Ele quer transmitir. Às vezes ouvimos e esquecemos, deixamos, mas o esquecimento não está no cérebro, está primeiro no ouvido. Uma palavra me faz chorar agora, mas não se mantém. Mas não é o problema só da minha choradeira. É o problema da maneira como eu escutei, como ela fez o verdadeiro efeito que ela tinha que fazer. Então, irmãos, a parábola é para cristãos, para pessoas que vêm para escutar a palavra do Senhor, e a preocupação do ouvir não é dos incrédulos, é dos que creem. Em segundo lugar, a forma de ouvir faz toda a diferença. Nós temos que compreender que o que faz uma pessoa verdadeiramente sofrer uma transformação é a forma como ele escuta. Eu não trabalho com sociologia ou comportamento humano, ou não sou psicóloga. Mas você, às vezes, vê nas atitudes das pessoas o interesse que eles têm. Por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que se estica e vem para frente, ela quer escutar, parece que ela quer escutar mais. Já reparou? Oh, a Safia acaba de fazer o exemplo. Alguém se mexe para frente, aquilo chamou a atenção. Alguém estica o pescoço para um lado se não está enxergando. Isso chamou a atenção. Isso foi importante. Atitudes de fora. De fora. Imagina de dentro. Se o Senhor realmente sabe. E eu também sei. O que é que eu estou escutando? Irmãos, tem pessoas que quando ouvem a palavra, estão escutando um idioma estranho, em grego. Blá, 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 blá. O povo gritou amém, 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 amém. Está perdido. Não sabe onde está. Tem outros que não estão perdidos, estão prestando atenção e ainda fazem. E acompanham. Mas a atitude é muito mais profunda. A palavra fala de um ouvir com um esforço, com um algo a mais. Olha só, por exemplo, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Ele usa 3 expressões aqui: ver, ouvir e entender. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vou deixar só até aqui, que depois vou retomar isto. Qual é o propósito do nosso ouvir? Qual deve ser a preocupação quando escutamos a palavra? Chegar ao ponto de compreendê-la. E quando eu falo de compreensão, não falo de compreender o conhecimento, mas de compreender a profundidade da verdade eterna que o Senhor está me transmitindo. São 2 coisas diferentes. Eu posso reter uma informação cognitiva, conhecimento,
mas não compreender por que o Senhor trouxe essa palavra aqui e agora para mim. Por que Ele falou isso? O ouvir completa seu propósito quando eu consigo compreender. Tudo começa no ouvir. A forma. Agora, você pode fazer uma pergunta, mas como eu faço para ouvir e entender? Irmãos, isso vem de dentro, da nossa disposição. É o preparo da sede que eu mostro para Deus. Quero entender, quero aprender, Senhor, abençoa-me. Quando você sai de casa e já vem orando junto com sua família, quase todo mundo vem de carro. O que vocês fazem quando saem de casa? Orou pelos irmãos, Senhor, abençoa-nos, fala conosco, queremos ouvir, preparamos nosso coração. Há algo que mostra para Deus que eu quero entender, eu quero ouvir, eu quero que isso faça sentido para mim. Quero que faça sentido, quero compreender por que esse conhecimento. E aqui entra um parênteses para nós que pregamos. Nós temos que pregar de tal maneira que os ouvintes possam entender. Vou colocá-lo de outra forma. Que se eles não entendem, não seja culpa nossa, seja culpa deles. Palavras mais, palavras menos. Porque eu confesso que tem pregadores que eu não entendo nada e com toda a minha disposição, estou aqui. Não sei o que foi que falaram. Aí eu tenho que pegar um versículo para levar comida para casa, porque não entendi o restante. Não entendi nada. É um pregador que se empolga, que fala nada com nada, que volta e repete. Não podemos. Nós temos que nos tornar peritos no que fazemos. Então, essa parte também cabe a nós. Mas cumprindo essa parte, você que é o ouvinte, quando é o ouvinte, você precisa se preocupar, irmãos, que a palavra faça sentido. Que você volte para casa com uma resposta para manter sua semana, seus dias, sua família, mudar seu caráter, transformar o seu ser. Algo lhe chocou, algo lhe transformou, algo lhe fez repensar a vida, o caminhar. Vamos ler a parte da parábola quando ele explica. Não vou ler tudo, só quero ler umas partes para você perceber que tudo é ouvindo. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Está falando dos primeiros que a semente caiu junto do caminho. Não vamos falar do que aconteceu com a semente. Quero que entenda que nas 4 versões o problema foi ouvir. A todos os que ouvem a palavra. Pulemos, versículo 20. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Pronto. Perceba que não diz os que ouvem a voz do inimigo, os que ouvem a fofoca, os que ouviram um demônio. Não, diz os que ouvem a palavra. Está entendendo isso, irmãos? Os que ouvem a palavra, os que leem a Bíblia, os que vão para o culto, os que cantam no culto, os que são cristãos, os que ouvem a palavra. Então o problema é o ouvir. É a maneira como ouvimos, tudo começa no ouvir. Tudo começa na forma como eu me aproximo. Irmão, nós temos que dar mais importância e relevância ao momento de ouvir e ler as Escrituras. A desconexão com a conversão está acontecendo no primeiro passo, que é no ouvir. Então, irmãos, se preocupe e muito por não deixar que sua mente divague no meio do sermão, do louvor, da pregação, do seu culto, ou culto caseiro, ou seu devocional. Não deixe que sua mente se divida. Não faça outra coisa. Não olhe o celular. Não revise as mensagens. Não tire foto para postar no meio do culto. Tem pessoas que se entregam. A gente vê a foto e verá a foto no meio do culto. Ai, Deus meu. Deus. Que é para fazer isso no horário do culto, irmão? O máximo é dizimar. Aí você vai, tim, pix, fechou e fomos. Mas há uma guerra no aprender a escutar, a ouvir a palavra. E a preocupação do Senhor aqui é só com isso. Irmão, eu lhe convido a chegar em casa e ler o capítulo 13. Você vai ver a preocupação, é tudo ouvindo. E leia os textos paralelos. Tudo é com a forma de escutar. A forma de escutar que é o primeiro passo da cadeia. Depois para perceber, para entender e se arrepender. Mas começa tudo com o ouvir. A forma como ouvimos. Então, em outras palavras, que não garante uma boa escuta, uma boa forma de escutar, de ouvir a palavra, infelizmente,
nada do que deveria prosseguir vai acontecer. Nada. Aí onde nos perguntamos por que eu levo 30 anos na igreja e eu não mudo tanto como fulano. Está aí, lavagem de ouvido, irmão. Está precisando. Eu não entendo por que, eu já ouvi isso 50 vezes. Para mim não faz sentido. Problema não ouvir. Problema não ouvir. Porque o poder da palavra está dentro dela. A palavra transforma. A palavra transforma. E esse texto é chocante por muitas razões. Por exemplo, a Bíblia diz que a palavra, ela não volta vazia e ela vai fazer o que ela tem que fazer. Mas aqui tem 3 terrenos onde não fez. Como assim? Como assim? Porque a culpa não é do semeador. A palavra é boa. Ela dá raiz, ela tenta produzir, ela alimenta. Mas isso não garante que vai mudar tudo em alguém que não se preocupa por ouvir. A fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Sim, Senhor. Mas ouvir da forma certa. Porque tem pessoas que escutam a palavra de Deus e não lhes serve para a transformação. Não vemos mudanças. Não há uma mudança. Então devemos nos preocupar com isso. Quantos de nós escutamos, por exemplo, que a palavra fala sobre a ira, que é um pecado, que é desastroso, que é desagradável? Você já escutou, você conhece o texto, pode fazer um estudo e ainda assim praticamos a ira. Porque ainda não ouvi com ouvidos para compreender e me arrepender. Quantos de nós sabemos que a Bíblia diz que no muito falar não falta o engano, não falta o pecado? Que a pessoa que libera a sua língua, ela peca. Tiago, capítulo 5, Provérbios, capítulo 23, a língua. E ainda assim sabemos, ensinamos, até oramos, mas na hora de falar, jornal completo. Para contar tudo. Falamos besteira, falamos piadas, falamos coisas que não tenho nada contra piada. Piada pode, mas tem piadas inapropriadas. Conversações inapropriadas. Onde está o problema? Não ouvir. Em terceiro lugar, irmãos, nós devemos entender que o objetivo do bom ouvir é chegar a compreender, entender, para poder arrepender-nos e converter-nos. Por que o ouvir é importante? Como eu já expliquei, é a porta de entrada para um processo que todos precisamos. Nos converter, nos arrepender, mudar, sermos transformados. Vamos ler isso aqui mais uma vez. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não vem. Então está aí, está presente, tem a Bíblia, está escutando, não vê. Ouvindo, não ouve. E se não ouve, não entende. Não há entendimento. Que entendimento? Uma coisa fazer sentido. Você já viu uma criança? Bom, eu falo isso por causa do Gabriel. Ele no início estava lutando com os números. Mas quando ele começou a entender os números, ver o rostinho dele... Aquele dia ele falou para nós, diz... No, 30 mais 30 mais 30 é 90. Mamãe... Porque 3 mais 3 mais 3 é 9. 30 mais 30 é 90. O rosto dele iluminou. E eu também, irmãos, porque vencer a matemática é 50% do inimigo vencido. Mas esse rosto, sabe? E assim, entendi, fez sentido. Meu Deus! É uma coisa muito gostosa. Mas isso que tem que acontecer cada vez que vamos para a palavra. Que você abre o olho e diz... Ou, em seu defeito, não importa, o importante é reagir, é entender que estamos encrencados. Mas esse algo, preste atenção, versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia, isso está em Isaías. Um pouco, você pode ler depois o texto em Isaías, muda um pouco a ordem, porém está aqui. Ouvireis com os ouvidos, ele fala de forma negativa, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e em nenhum modo percebereis. Olha só, a porta de entrada são os ouvidos. Ouvireis e não entendereis. Se você não entende, pode ver e não vai perceber. Versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados.
Compreende o processo? Quem não ouve com intensidade, completamente, se esforça, quer ouvir, não entende. Se ele não entende, ele não vai enxergar, ele não vai perceber. Se ele não percebe, o coração dele vai ficar duro, e o coração ficará duro e não poderá se converter para ser curado. A importância do ouvir. Irmãos, e ainda faltam 4 coisas para frente. Mas sem ouvir, não tem nada para frente. Sem ouvir. Às vezes oramos, quero ser transformado, quero ser convertido, quero ser transformado, Senhor. Ore primeiro para poder ouvir. O propósito está no ouvir bem. A partir dali muitas coisas vão usufruir, vão começar a fluir na nossa vida. Não perca esse texto. Quero buscar um texto paralelo em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. É o texto paralelo da parábola do semeador. Onde o Senhor, o escritor, que foi Marcos, pela boca de Pedro, nos revela que não eram só os da multidão que estavam com problemas de entendimento. Eles também estavam. Marcos 4:12. Ele está respondendo a pergunta: Senhor, por que falas por parábolas? Aos 12, ele diz: porque quero revelar mistérios do reino, e a eles não é revelado, e a vocês sim. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha só. Não escutem, mas aqui fala de forma positiva e negativa. Para que vendo, não vejam. No outro texto diz, eles não veem e por isso não enxergam nada. Mas aqui diz, está falando da presença. Li, estava ali, ouvi, mas não houve algo de compreensão profunda. Ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, qual é o propósito final? A conversão, transformação em cada área da nossa vida. Mas como chegar até lá? Voltando para trás. Aprenda a ouvir. Ouvindo, deseje entender. Entendendo, perceba a profundeza dessa palavra. E percebendo essa profundeza, leve ela para o coração. E aí você consegue se converter. É todo um processo. A parábola mostra esse processo. Agora, nos 3 terrenos onde ele é truncado no ouvir. Na forma como se escuta. Versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Pelo jeito, não era só a multidão que estava encrencada com o ouvir. Os 12 também estavam. E o Senhor estava preocupado e diz: eu não acredito. Vocês também não estão entendendo? E eu vou fazer o quê com as outras parábolas? Porque ele tinha um leque aqui para frente. E agora fazemos o quê? Você não está entendendo. Então, irmãos, a facilidade de perder uma boa escuta é muito fácil. A chance de perder uma palavra, uma verdade, em um texto que você lê em seu devocional, em casa, uma pregação que você está escutando, ou na rádio, algo que lhe abençoe, é muito fácil perder o que o Senhor realmente tem como propósito. E essa tem que ser a nossa preocupação. Eu quero, com esta mensagem, deixá-lo preocupado. Preocupado. Na maneira como vocês e eu devemos aguçar o nosso ouvido. Orar por isso. Buscar isso. Ao termos contato com a verdade do reino. Amém? Precisamos nos preocupar. Quero terminar com uma pergunta, em quarto lugar. Como não ouvir? Porque a Bíblia fala do desejo que ele tem de que escutemos da forma certa, mas também fala da maneira errada como as pessoas fazem esta prática. Como fazem esta prática. E são coisas que devemos, sempre que estamos em contato com as Escrituras, evitá-las. Para que possamos praticar uma boa escuta das verdades do reino e elas me levem ao entendimento, à compreensão e arrependimento. A perceber, a entender e arrepender-me. Que coisas não devem ser feitas? Bom, em primeiro lugar, a palavra do Senhor não deve ser ouvida de mau grado. Versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos. O que é mau grado? Mal-estar, sem desejo.
Não pense só numa pessoa brava, alguém que não está muito interessado. É horrível ensinar ou dar aula ou conversar com alguém que não quer te ouvir. Isso é horrível. Rouba muito a fluidez de uma conversa, de uma palestra. Mas normalmente o mau grado dentro da igreja não é uma coisa que sempre o pregador possa captar. Quem vai captar isso é o Senhor. Então tem pessoas que quando é certos temas, ele escuta de mau grado. De novo isso. E fala isso lá dentro. Uma das coisas que rouba uma boa escuta é escutar já com o pé atrás. Fulano vai pregar. Irmãos, nós temos que tirar todas as barreiras que nos impedem sermos transformados. Se você tem uma barreira com um pregador, tire ela. Porque talvez esse pregador que você não gosta é o que Deus mais vai usar para transformar a tua vida. Porque às vezes somos assim também. Eu gosto de fulano, de mengano, mas quando é fulano, não vou no culto. Às vezes, quando um pastor escala pregadores, tenta não contar para o povo para não faltar. Sim, a gente lida com isso, irmãos. Você não sabia? Lidamos com isso. Tem pessoas que quando alguém prega, o povo vai, e quando é outro não quer. Claro, nós como pregadores temos que mudar, não para agradar vocês, mas para trazer uma comida deliciosa. Ia dizer esquisita, que em espanhol esquisita é supremamente deliciosa. Uma comida preciosa, agradável, cheia de verdades. Mas nós temos que falar a verdade. A verdade, ela tem um custo. Pessoas não gostar do que a gente fala. Pessoas não estar felizes com o que se prega. Mas você precisa evitar escutar o de mau grado. Quando o tom da voz de um pregador, ou não falemos só de um pregador, um texto da Bíblia, cai em Levítico, de mau grado. Aí ele, terminei. Mas não houve se está na Bíblia deve ter uma razão, porque está aí, tem que estar por alguma coisa. Então, mau grado é uma predisposição negativa para o ouvinte, do ouvinte para aquilo. Uma predisposição, seja com quem prega, seja com o texto, seja com o dia, seja com a briga que você teria em casa, já chegar de mal-estar, não quer dizer nem amém. Tudo isso é uma forma que não devemos aplicar na hora de ouvir. Outra coisa que não devemos fazer quando escutamos, que é negativa, é fazer coisas por rotina, ouvir por rotina. Olha o texto que eu li em Marcos. Vem e não vem. Ouvem e não ouvem. Está e não está. Então, esse viajar da mente. Irmãos, isso se faz até na leitura. Quando a gente está lendo, pode estar lendo e a mente voar. Mesmo lendo uma coisa interessante. Então, esse algo que se faz por rotina. Quando eu não aplico o exercício, o trabalho de me esforçar para estar ali. O esforço, um pouquinho a mais, para ouvir e entender o que vai ser dito. Quando fazemos as coisas por rotina, por costume. Irmãos, não estou dizendo isso somente para hoje, mas quantos de nós chegamos em casa e alguém pergunta, como foi o culto? Uma bênção, tremendo, foi, meu Deus. E o que o Senhor falou? Não, ele falou que a gente precisa dele, né? Tremendo, foi tremendo. Sim, qual foi o texto? Não sabe o texto, não sabe o título, não sabe nenhum pontinho. Eu não pretendo que você decore os 4 pontos e tudo mais, mas que chegue em casa compartilhando que devemos aprender a ouvir. Isso sim. Isso sim. Mas é tão fácil esquecer isso. É tão fácil, irmãos, porque estamos no automático. Então, saia do automático. Vamos sair do automático. Vamos sair do automático nos nossos devocionais. Vamos sair do automático no meio do louvor. Vamos sair do automático no meio da mensagem, do grupo caseiro, do culto, irmãos. Quando necessário, escreva. Quando não pode escrever, guarde na mente. Vai repetindo. Converse no carro, voltando para casa, para não perder a palavra. Mas nós precisamos que faça sentido. Amém? Uma coisa mais que deve acontecer quando ouvimos que é negativa. Ouvir uma coisa e ela não faz sentido e eu não me esforço para tentar descobrir o que será
que Deus quis dizer. O que é fazer sentido? Que aquela palavra me alimentou. Tem pessoas que escutam 40 minutos de pregação lá. Aí assim, às vezes não, fica assim. E levanta e deu. Não pergunta o que foi que o Senhor falou. No meio da oração, já está se despedindo. A gente está orando, ele já está guardando a Bíblia, já está guardando a água, já está indo fazer xixi, já está dando tchau para os outros. E não sente uma necessidade de orar, porque nem entendi. Porque que eu entendi? Tchau, fui. Porque não há uma conexão. A palavra tem que fazer sentido, irmãos. Tem que fazer sentido. Eu lhe pergunto uma coisa. Terminando esse sermão, já estou fechando, vou ler só mais um texto. Fez sentido para você? Você vai com algo para casa? Entendi, Senhor. Eu tenho que ser um bom ouvinte. Tenho que me preocupar por isso. Estou distraído, mexendo no celular, tomando decisões. Não mais celular no culto. Desligar, tirar o som. Não sento do lado da fulana que ela fala demais comigo. Não sento do lado do ciclano. Bom, pode ser, né? Não sento mais atrás, que atrás eu durmo. Sim, irmãos, tem pessoas que sentam atrás para dormir. Já se esticam. Já embala. Não fico do lado da água. Não bebo mais água para não ir. Meu marido tem proibido para mim levar água para o culto. Ele fica muito bravo quando eu falo, amor, vou ir no banheiro. Mas é verdade, eu entendo. Sou o meu esforço para não perder a meada da palavra. Mas, irmãos, a palavra tem que fazer sentido. Eu tenho que sair alimentado. Quando isso não acontece, você veio para o culto, mas você não se alimentou. Se preocupe. Chegue em casa a comer. Você já foi numa festa onde a comida foi pouca? Não é o caso do Brasil, mas vai que aconteça. Não peguei nenhum assim. No meu país, sim. No meu país, as festas têm pouca comida. Quando meu marido foi me pedir em casamento, nos convidaram a um grupo caseiro de pessoas com muito dinheiro. E aí falaram que ia ter risoto com de galinha. Ele estava todo animado. O que será isso? Aí saiu um pisquinho de arroz com ovo frito e ele quase morre. Ai, pecado, meu marido. Aí estávamos na casa de outros amigos, bem chiquitosos. Que vergonha para pedir comida. Mas tivemos que pedir comida. Porque ele estava com fome. Então, mais ou menos isso. O arroz e o ovo não fez sentido, vai comer. Tem que comer alguma coisa. Tem que comer alguma coisa. Tem que se preocupar. Sabe uma coisa? Autorização minha. Se você não entendeu uma mensagem, envie mensagem para mim e pergunte, pastora, você pregou, não entendi nada. Explique-me. Está me devendo. E faça isso com quem prega. Não com o pastor. Mas precisamos nos alimentar. Irmãos, você está entendendo o que eu estou trazendo nesta noite? Se você não ouve com entendimento, você perdeu. Você perdeu. Você vai enfrentar uma semana sem reservas da palavra para defender sua fé, sua vida, para ser transformado. Você vai lutar na sua força e começar a viver um cristianismo que empurra com a barriga e não faz sentido. Ouvindo e nunca sendo a terra que produz. 2 textos para terminar. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra e é o que ouve a palavra e a compreende. Olha só. Minha preocupação deve ser ouvir e ter compreendido. Entendi, Senhor. Estou pecando. Entendi, Senhor. Estou sendo negligente nisto. Entendi, Senhor. Tenho que chegar em casa e mudar isto. Entendi, Senhor. É isto que eu preciso melhorar. Entendi. O Senhor está comigo. Entendi. Tem que sair daqui entendendo alguma coisa. Você tem que terminar um devocional entendendo alguma coisa. Você tem que terminar um sermão e ouvi-lo e tem que entender alguma coisa que o sustente. E não qualquer coisa. Não mentiras, não fábulas. Mas as verdades do reino. A diferença é, ele ouviu a palavra e não compreendeu. Esse ouviu a palavra e ele compreendeu. Essa é a diferença. O ouvir. Amém? Então quero animá-lo nesta noite para que oremos juntos pelo nosso ouvir.
Desejamos converter-nos. Eu desejo continuar transformando áreas na minha vida através do poder do Evangelho. Mas eu preciso começar pela conexão certa. Preciso orar pelo meu escutar, pelo meu ouvir. Então, quero animá-lo aí onde você está para não se distrair, que é tão fácil, às vezes, uma distração com qualquer coisa. Feche os seus olhos, por favor. E se você quiser fazer isso pela fé, os ouvidos espirituais não estão aí, mas estão os físicos. Coloque suas mãos nas suas orelhas e ore: Senhor, me dê ouvidos para ouvir. Me ajude a escutar. Me ajude a ter um escutar intencional, um ouvir que se esforça, um ouvir que busca que a palavra faça sentido. Senhor, esta noite quero te agradecer pela palavra, agradecer pela oportunidade que temos de que ela esteja a nosso alcance. O Senhor trouxe ela até nós, mas nesta noite queremos pedir, por favor, ajuda-nos a ouvir. Somos maus ouvintes, perdoa-nos, Pai. Não sabemos ouvir a palavra quando a lemos. Não sabemos ouvir a palavra quando escutamos do pregador, do pastor, do ministro. Não sabemos ouvir a palavra quando ela vem no meio de um louvor. Não sabemos ouvir, Senhor, com clareza a Tua instrução, os Teus requisitos, os Teus propósitos, os Teus princípios. Quero pedir nesta noite que nos ajudes a ser uma igreja que escuta, uma igreja que ouve. Uma igreja que seu escuta é uma escuta ativa, uma escuta que se preocupa pela palavra fazer sentido, estar clara, levar algo para casa, levar alimento para a semana, levar alimento para a nossa vida, para lutar contra o pecado, contra o inimigo, contra o mundo. Te peço nesta noite, Pai, que a nossa mente possa ser levada cativa, nossos pensamentos a Cristo. Queremos aprender a dominar a nossa mente quando ela viaja no meio de um sermão, no meio de uma leitura, no meio de um louvor, e perdemos a riqueza de estarmos presentes para ouvir e entender e poder um dia perceber e arrepender-nos. Por favor, ó Pai, ajuda-nos a preparar os nossos ouvidos. A nossa terra se tornará boa se aprendemos a ouvir com interesse, a ouvir com desejo. Quero te pedir, Senhor, que nos perdoes por todas as palavras que já foram semeadas e elas não foram ouvidas da forma certa. Perdoa-nos, Pai. São milhares já de palavras. Para muitos de nós, de anos de evangelho, são muitas, muitas. E o Senhor nos advertindo sobre pecados, sobre lutas, sobre perigos. E nós não aprendimos a te ouvir. Por isso hoje lamentamos muitas coisas que têm acontecido na nossa vida. Perdoa-nos. Nunca foi tua culpa, a culpa foi minha, a culpa foi nossa. A tua palavra ela é clara, ela é viva, ela é eficaz, ela instrui, ela transforma, ela corrige. Mas temos sido ouvidos pesados, Senhor. Quero pedir nesta noite que derrame sobre nós um desejo de ouvir tua palavra com integridade, com esforço, com intencionalidade. Que a palavra não passe batida, Senhor, na nossa frente. Que nós possamos verdadeiramente abrasá-la. Em nome de Jesus. Querido, quero convidá-lo a orar pela semana que você vai começar hoje. Ore por essa semana. Ore pelos momentos da palavra que você vai receber. Faça isso agora. Ore pelo próximo culto de domingo. Ore pelo dia que você tem grupo caseiro. Ore pelos devocionais que você vai fazer daqui para frente, para você poder ouvir. Senhor, eu oro por toda esta semana. Por cada momento de devocional e da palavra que eu vou ter. Ajuda-me a ouvir bem. Ajuda-me a ouvir para entender. Ajuda-me no grupo caseiro, os dias que eu vou preparar a palavra e vou pregar. Ajuda-me em cada aula que eu vou transmitir e eu terei a oportunidade também de ouvir. Ajuda-me no culto de domingo que vem. Ajuda-me em cada chance que vou ter. Quero aprender a te ouvir, Senhor. Quero aprender a te ouvir. Quero aprender a inclinar meu ouvido para Ti, em obediência, em retidão. Quero entender o que o Senhor está falando gritantemente para minha casa, para meu esposo, para meu filho, para a nossa vida, o nosso casamento, a nossa saúde espiritual, física, Senhor, para os pecados que devemos vencer. Ajuda-me a ouvir, por favor. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Abençoa os irmãos que estão aqui escutando, ouvindo. Abençoa os irmãos que estão em casa escutando, ouvindo a palavra. Abençoamos nossa semana e te agradecemos, Senhor. Em nome do teu Filho, muito obrigado, Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que seu ouvir a partir de hoje seja um ouvir intencional.
Que você possa sair alimentado, entendendo algo que transforme sua semana, seu dia, sua casa, seu casamento, que o ajude a vencer o pecado, que transforme suas lutas. Aí nós sabemos que ouvir foi eficaz. Amém? Obrigado, pastores. Obrigado, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Quero falar em meu nome, em nome dos pregadores da igreja, que se tiver dúvida, pode perguntar. Tá bom? Pode perguntar. A grande missão de um pregador, irmãos, sabe quando a mãe faz a comida para o bebê, que ela faz aquela papinha, um negocinho para não engasgar? Então, a grande missão de um pregador é que a palavra se torne compreensível. Às vezes, uma grande exposição de conhecimento não traz nenhuma edificação, que a pessoa não entende nada. Então, se você não compreender alguma coisa que é pregada aqui, pode perguntar. Tá bom? Para mim, para quem seja que é aqui, porque é importante que você seja edificado. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.